Fala pessoal, aqui é o Daniel José, tô fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês como que foi a ideia de eu ter, que eu tomei, né, e como que foi o processo para conseguir estudar lá em Yale, nos Estados Unidos, para conseguir fazer mestrado em uma universidade americana. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês, chovendo no molhado, para dar um like no vídeo, clicar no sininho, inscrever no canal. Isso é muito importante para fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. E se esse é um conteúdo que você acha que vale a pena, que é legal, também compartilhe com seus amigos. Então, qual que é a ideia aqui é falar um pouquinho, né, como que foi esse processo para mim, desde a ideia inicial até chegar lá nos Estados Unidos. E se vocês acharem interessante, inclusive, falar um pouquinho sobre como que foi o mestrado aí no próximo vídeo. Então, assim, quando eu tava terminando o ensino médio, em Bragança Paulista, né? Eu sou de lá, sou de Bragança. Eu tinha decidido que eu queria estudar economia. E aí eu fiz uma pesquisa e busquei entender quais que eram as melhores faculdades de economia, onde que tinham cursos competitivos e que eu, enfim, eu tava ralando, estudando pra caramba, me esforçando muito. E o que no final de contas aconteceu foi que o acesso que eu tinha às informações lá em Bragança eram muito limitados, né? Então, por exemplo, eu não sabia que tinham ótimas faculdades de economia em outros lugares do Brasil, como no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e por aí vai. Eu não sabia, por exemplo, que era possível fazer faculdade fora do Brasil. Para mim isso era uma coisa que era só uma coisa de gente que é extremamente gênio. E como eu nunca fui um aluno nerd, assim, um aluno que, poxa, que se destacava muitas notas assim na escola, eu sempre achei que fosse algo completamente fora do meu alcance. E também porque, enfim, né, eu venho de uma origem simples, não tinha condições nenhuma, assim, de bancar uma faculdade fora do Brasil. Então, com 17 anos eu vim para São Paulo, passei no vestibular, fazer economia no INSPER. Eu consegui uma bolsa de estudos na Fundação Estudar. Fundação Estudar, para aqueles que não conhecem, é uma fundação que dá bolsas de estudos para jovens que têm potencial de liderança em diversas áreas. E eu ganhei essa bolsa da Fundação Estudar e nos encontros da fundação eu comecei a entrar em contato com jovens da minha idade, mas, enfim, um pouco mais velhos também, que estavam indo para os Estados Unidos fazer faculdade, estavam indo para Chicago, para Harvard, para Stanford e por aí vai. E eu comecei a ver que, sabe, a minha ideia inicial de que só vai fazer faculdade fora, nessas universidades top, quem é gênio, isso é um estereótipo que a gente cria mesmo, porque tem pessoas dos mais diversos perfis, acadêmicos e não acadêmicos também. Naquele momento, quando eu tive esse convívio com o pessoal da Fundação Estudar, eu comecei a nutrir o sonho de estudar fora de verdade, né? Eu comecei a me permitir sonhar estudar fora. Então, algo que eu antes nem pensava e que de repente eu coloquei nos meus planos. Eu falei, poxa, um dia eu vou estudar fora, quero fazer, talvez a graduação não dá, porque eu já comecei no INSPER e tal, mas em algum momento eu quero fazer uma faculdade fora. Então, eu comecei a buscar entender como que funciona o processo para estudar fora, que foi o passo seguinte. Então, o primeiro passo foi entender que é possível fazer isso. E, obviamente, não é fácil. Então, como é que funciona, né? No Brasil, se você quiser fazer uma faculdade, você presta um vestibular, né? Então, você faz uma prova ou você faz um Enem, né? Então, você faz essa prova. Se você for bem em matemática, português, física, química, biologia, inglês, por aí vai, o que vai acontecer vai ser que você vai ser aprovado na faculdade e pronto, acabou. Só que isso não mede exatamente o quanto que as pessoas aproveitam as oportunidades que surgem diante delas na vida delas. Nos cursos mais concorridos das melhores universidades, as notas para ser aprovado são muito maiores, e quem tem muito mais chance de ter notas maiores é quem teve boas escolas, no final de contas é isso. E aí você acaba privilegiando quem teve uma oportunidade de ter uma educação formal muito boa, numa escola particular e por aí vai. Quem estuda em escola pública tem muito mais dificuldades de entrar num curso top de uma faculdade competitiva, de uma universidade de ponta no Brasil. Nos Estados Unidos não, eles fazem uma avaliação muito mais abrangente. Eles tentam buscar entender da onde a pessoa saiu, até onde ela chegou, o que ela fez ao longo do caminho, quanto que ela aproveitou as oportunidades que ela teve ao longo da vida, entender se ela tem potencial para chegar muito longe ou não. Mas a realidade é que esse processo para as universidades americanas é mais ou menos padronizado. As universidades pedem coisas muito parecidas. Claro que tem em cada uma delas as suas especificidades, né? O que muda vai ser às vezes uma pergunta que você tem que responder numa carta
que você tem que escrever é diferente de uma faculdade para outra. Uma faz várias perguntas, outra faz uma só e deixa livre para você explorar o que você quiser falar para convencer essas universidades de que você tem que ser aprovado. Então, só para dar uma resumida bem rápida, né, indo direto ao ponto, quais são os pontos, quais são as documentações necessárias, né, o que você tem que fazer para conseguir estudar nos Estados Unidos, estudar fora. Em primeiro lugar, obviamente é importante olhar o histórico escolar. Como eu disse, essa avaliação não é sozinha, não é só histórico escolar, olha um milhão de outras coisas. O currículo também é uma documentação importante. Terceiro ponto são as provas. Quais são as provas que são exigidas? No caso do mestrado, que é o principal, onde eu tenho mais experiência, onde eu posso falar. Eu tive que fazer uma prova de português e inglês, de matemática e inglês, que é o GRE, e tem também o GMAT. Então são provas que tem muito raciocínio lógico, quantitativo, você faz no computador, conforme você vai acertando, as perguntas vão ficando mais difíceis. Então é uma prova que é bem dinâmica. E a outra prova é o TOEFL, que é a prova de proficiência da língua inglesa. As universidades, cada uma delas demandam uma nota mínima, né, nesse exame para você ser admitido. Então é um critério que é basicamente binário. E onde eu estudei exigia 102 pontos de 120. E na quarta vez eu tirei 109 ou 107, eu não lembro exatamente, mas foi uma nota que foi já acima daquilo que a maior parte das universidades demandam. Então assim, para quem já teve a oportunidade de falar inglês e praticar nos Estados Unidos ou em países de língua inglesa, para quem já estudou em escola americana, escola britânica e por aí vai, já teve muito mais oportunidade para praticar de uma maneira bem mais usual a língua inglesa, o que não foi meu caso, porque eu não tive essa oportunidade. A primeira vez que eu pisei num país de língua inglesa, na realidade, foi quando eu fui para Yale fazer mestrado. Tanto que, para mim, no começo, eu tive uma dificuldade bem grande e que depois eu posso falar aí no próximo vídeo, né? Porque não é o tema desse vídeo ainda. Eu queria até contar isso para falar que não é uma jornada curta e não é uma jornada simples, né? Várias vezes eu desanimei, achei que não ia dar, tal, mas eu fui insistindo até fazer dar certo, né? Então, como essas provas têm 2 anos de duração, a nota que você tem dura 2 anos, e você pode fazer em qualquer momento do ano, diferente do Enem, que é só uma vez por ano, né? Então, eu consegui me organizar para estudar ao longo da faculdade, estudar ao longo do começo da minha vida profissional, quando eu estava no mercado financeiro e tal, para me preparar e já fazer essas provas, porque eu sabia que em algum momento eu ia tentar estudar fora, que era algo que era, como eu disse, um sonho para mim. E aí, além disso, você precisa de cartas de recomendação de ex-professores, de ex-chefes. Então, se possível, eles podem destacar pontos diferentes, qualidades diferentes tuas que vão fazer com que o seu material todo seja mais amplo. Muito melhor do que todas as cartas de recomendação ressaltarem os mesmos pontos, entendeu? Então dá uma riqueza para o material todo enviado, né, que você submete. E também, por último, a carta de intenção, que aí é onde, aquilo que eu estava falando sobre as perguntas, né? Essas universidades, elas lançam uma pergunta para você, por que você quer estudar, por que você quer fazer um mestrado em Yale, sem um tema específico, né? Simplesmente para escrever o porquê que eu queria estudar lá em Yale. Essa carta tem que ficar muito boa, então eu tive que revisar várias vezes, eu editei dezenas de vezes, eu mandei para vários amigos devolveram as cartas com várias recomendações de edição. Eu tive uma ajuda de uma pessoa muito especial, a Patrícia Cas Monteiro, que ajuda a revisar documentações para estudar fora e que me ajudou assim com uma bolsa, né? Ela me ajudou pro bono, assim, de graça. Sou até hoje muito grato a ela. Obviamente, o tempo passa e os planos mudam, mas eles gostam muito de entender o que tem por trás, assim, sabe? O quanto que você captura de oportunidades, quanto que você aproveita as oportunidades que você tem ao longo da vida e o quanto que você é motivado para realizar impacto na sociedade, seja no setor privado, seja no setor público. Alguns meses depois eu recebi a resposta, ganhei uma bolsa de estudos integral para fazer o mestrado, uma bolsa da faculdade, e ainda ganhava um salário da faculdade para poder me manter. Alguns meses depois disso, em agosto, né, de 2015, eu juntei a minha malinha de roupa, peguei o avião e fui para os Estados Unidos pela primeira vez, perdidíssimo.
Então é isso aí, eu espero que tenha sido interessante para vocês que pensam em estudar fora ou que conheçam alguém que queira estudar fora. Se você conhece alguém, passa esse vídeo para essas pessoas. Também acessem sempre o site estudarfora.org.br, que é o site da Fundação Estudar, que dá mais dicas, assim, mais detalhes para quem quiser estudar fora do Brasil. É muito diferente daquilo que a gente tem aqui, é muito melhor. Infelizmente a gente está muito longe de ter um ensino superior tão bom quanto dessas ótimas universidades americanas, por vários motivos, não só por questão de financiamento, mas tem vários outros motivos. Tem problemas sérios na lógica de como o ensino superior é desenhado aqui no Brasil. E enfim, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, boa quarentena para todo mundo!